Você já saiu de uma conversa sentindo que algo foi arrancado de você, sem que nada grave tivesse acontecido? Sem briga, sem grito, sem ofensa direta? Só aquele peso no peito, como se sua energia tivesse sido drenada por dentro? E antes de eu te levar para o escuro desse assunto, deixa eu te pedir uma força rápida. Se inscreve no canal agora, de verdade. Isso faz o vídeo chegar em mais gente que está vivendo isso e nem sabe o nome do que sente. E se você curte esse tipo de conteúdo mais profundo, sem enrolação, já deixa o like também. Fechou? Agora vem. A verdade é que o perigo quase nunca vem com cara de monstro. Ele vem com educação, com sorriso, com carência e, principalmente, com inconsciência. Porque existe um tipo de pessoa que não sabe o que carrega dentro e por isso espalha. Ela não reconhece a própria sombra, então precisa encontrar um lugar para despejar. E às vezes, esse lugar é você. Hoje você vai enxergar 6 perfis que Jung chamaria de perigosos. Não porque são malvados, mas porque estão em guerra com o próprio inconsciente e transformam quem está perto em campo de batalha. Respire fundo, silencie o mundo lá fora e vem comigo. Tem coisas que só se entendem no escuro. Primeiro, o manipulador inconsciente. Ele não ameaça, ele pede ajuda. Ele parece sensível, quebrado, incompreendido, e é aí que você baixa a guarda. Você acha que está diante de alguém frágil, mas com o tempo você percebe, não é fragilidade, é invasão. Esse tipo de pessoa vive em projeção crônica. Tudo que ela não suporta ver em si mesma, ela joga em você. E o mais cruel é que ela faz isso acreditando que o problema é você. Ela se sente traída, e você vira o traidor. Ela explode, e você provocou. Ela sofre, e você decepcionou. E então começa o mecanismo mais perigoso. Você passa a duvidar do próprio coração. Será que eu fui insensível? Será que eu sou tóxico? Será que eu estraguei tudo? Você entra num jogo sem tabuleiro, mas com preço. E o preço é a sua saúde emocional. Porque quando a projeção se instala, você deixa de ser uma pessoa e vira uma função. O cuidador, o culpado, o salvador. Você tenta ajudar, mas não há quem queira ser salvo. Você tenta dialogar, mas só existe monólogo disfarçado de conversa. E a saída não é explicar melhor, é reconhecer. Pergunte, sempre: esse sentimento é realmente meu? Essa culpa é legítima ou foi induzida? Eu estou ajudando ou estou sendo usado como depósito? Porque tem gente que não quer olhar para dentro, ela quer que você olhe por ela. Segundo, o escravo da persona. Ele é impecável, cordial, educado, controlado. Sabe o que dizer, quando dizer, como se portar. E nunca mostra fraqueza. Você olha e pensa, essa pessoa tem tudo sob controle. Mas o que você não vê é o preço. Jung chamaria isso de identificação com a persona, quando a máscara social gruda no rosto e a pessoa acredita que é aquilo. A persona é necessária sim, todos nós usamos uma. O problema é quando alguém vira a máscara. Aí nasce um tipo de convivência sufocante, porque essa pessoa não tolera profundidade, ela exige performance. Você começa a se policiar. Mede palavras, ajusta o tom, esconde emoções. Você não quer quebrar o clima. Você não quer parecer intenso demais. E, sem perceber, você também coloca uma máscara. O ambiente fica estéril, limpo por fora, sem ar por dentro. E quando você ousa ser real, chorar, falhar, mostrar dúvida, ela te pune com frieza, com um silêncio que não é silêncio, é julgamento. Esse é o perigo. Você começa a desconfiar da própria espontaneidade, como se ser humano fosse um erro. Mas aqui vai a verdade. Você não nasceu para sustentar o palco de ninguém. Se a sua verdade incomoda alguém, talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez a sua realidade só esteja batendo na parede da máscara. Terceiro, o portador da sombra reprimida. Ele parece correto, moderado, ético, gente do bem. Não levanta a voz, não quebra regras.
quase um exemplo. Mas tem uma tensão no ar, um incômodo sem forma, porque a sombra não desaparece, ela fermenta. Esse perfil reprime tudo que considera inaceitável: raiva, inveja, desejo, impulsos, contradições. Só que o reprimido pressiona e um dia explode. E a explosão é desproporcional. Você nunca sabe onde está pisando. Qual palavra vai acionar o colapso? Qual gesto vai despertar o ressentimento adormecido? Viver perto disso é como morar num campo minado emocional. Você anda devagar, não por paz, mas por medo. E tem algo ainda mais sutil. Essa pessoa constrói um ideal moral tão rígido, tão alto, que vira juiz de todo mundo. Ela não sente, então ninguém pode sentir. Ela não erra, então ninguém pode errar. A raiva que não é aceita vira controle. A inveja que não é admitida vira julgamento. A tristeza que não é reconhecida vira indiferença. O perigo não é a sombra. O perigo é negar que ela existe. Porque a verdadeira luz não é a ausência de sombra, é coragem de enxergar e integrar. Se alguém se recusa a fazer isso, proteja-se. Você não foi feito para ser saco de pancadas da repressão alheia. Quarto, o vampiro psíquico. Ele não chega impondo medo. Ele chega impondo necessidade. No começo parece só carência. Quer conversar, desabafar, só mais um minutinho. Você ajuda, você ouve, você acolhe e até sente um orgulho. Eu faço diferença para essa pessoa. Só que, com o tempo, você percebe. Quanto mais você dá, mais vazio você fica. Você se sente culpado por querer silêncio, egoísta por querer distância, frio por querer respirar. Porque esse perfil não quer crescer, ele quer ser carregado. E lentamente você vira tudo: terapeuta, pai, mãe, guru, salvador. Qualquer coisa menos você. O vampiro psíquico tem uma arma silenciosa, a inversão emocional. Ele se faz de vítima e te transforma em vilão. Se você coloca limite, ele chora. Se você se afasta, ele acusa. Se você escolhe você, ele chama isso de egoísmo. Mas existe uma frase que corta essa prisão. Você tem o direito de existir fora da dor do outro. Limite não é crueldade. Limite é soberania. E se alguém só consegue se relacionar te drenando, isso não é afeto, é cativeiro. Quinto, o ego inflado. Esse é perigoso porque ele não precisa de você. Ele precisa do que você representa. O ego inflado é alguém que se identifica com um papel grande demais. O superior, o iluminado, o certo, o forte, o vencedor. E quando isso acontece, a pessoa perde algo essencial: humildade psíquica. Ela não escuta, ela corrige, não dialoga, ela dá veredito, não erra, ela encontra um culpado. Você começa a perceber que tudo vira disputa. Quem está certo, quem é mais inteligente, quem tem mais moral, quem enxerga mais. E você vai encolhendo. Porque perto de um ego inflado, a sua humanidade vira defeito. A sua dúvida vira fraqueza. O seu limite vira drama. O mais sombrio? Esse perfil pode até parecer forte, mas é só fragilidade disfarçada. Porque um ego que precisa vencer sempre está fugindo de uma derrota interna. E a pessoa que não suporta olhar para a própria vulnerabilidade transforma o outro em alvo. Aqui o antídoto é simples e difícil. Não tente ganhar. Saia do ringue. Você não precisa provar sua dignidade para alguém que só se sente vivo dominando. Sexto, o sabotador do caos. Existe gente que não suporta a calma. Quando tudo está bem, ela estranha. Quando a paz chega, ela provoca. Porque o silêncio obriga a pessoa a se encontrar consigo mesma. E algumas pessoas têm medo do que vão ouvir quando o mundo parar.
Esse perfil vive de tensão, um problema, uma crise, uma suspeita, uma urgência. Ele troca a profundidade por turbulência, troca a presença por intensidade. E quem convive com isso vive em alerta, como se a qualquer momento algo fosse desabar. O sabotador do caos não é necessariamente agressivo. Às vezes ele é emocional demais, confuso, instável, difícil de entender. Mas o efeito é sempre o mesmo. Você perde chão. E quando você perde chão, você perde clareza. E quando você perde clareza, você aceita qualquer coisa, só para voltar ao normal. Só que o normal nunca volta, porque o caos ali é um vício. Se você vive isso, lembre, paz não é tédio, paz é maturidade. E se alguém precisa destruir a paz para sentir alguma coisa, essa pessoa não está pronta para dividir a vida com você. Se você chegou até aqui, talvez esteja com um incômodo no peito. Ótimo, porque a verdade incomoda antes de libertar. Esses perfis têm algo em comum. Eles vivem em guerra com o próprio inconsciente e tentam transformar você em campo de batalha. Mas agora você viu. E o que foi visto não pode mais ser ignorado. A sua vida não precisa ser um altar onde todo mundo deposita dor. Você não precisa apagar sua luz para caber na sombra de ninguém. Você não precisa se moldar para sustentar narrativas alheias. Você só precisa de uma coisa: consciência. Porque a consciência devolve o que não é seu. Ela te traz de volta para você. E a partir daqui, eu quero saber: qual desses perfis você já enfrentou ou tem coragem de admitir que já foi? Comenta aqui embaixo. E se esse texto te abriu os olhos, deixa o like e se inscreve, porque tem muita coisa que a gente só entende quando começa a olhar para dentro. Nos vemos no próximo, ou no escuro.